Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 7. Diligência no trabalho. Viste a um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Provérbios 22, 29. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Provérbios 10, verso 4. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12, versos 10 e 11. As muitas admoestações à diligência encontradas tanto no Antigo como no Novo Testamentos indicam claramente a íntima relação existente entre nossos hábitos de vida e nossos sentimentos e práticas religiosas. A mente e o corpo são constituídos de tal maneira que se torna necessário quantidade de exercício para o pleno desenvolvimento de todas as faculdades. Enquanto uns empenham-se demasiado em atividades mundanas, outros vão para o extremo oposto e não trabalham suficientemente para sustentar-se a si ou aos que deles dependem. O irmão pertence a esta classe. Ao passo que ocupa a posição de provedor e protetor da família, não o é em realidade. As mais pesadas responsabilidades e encargos permite que recaiam sobre sua esposa, ao passo que ele cede à descuidosa indolência ou se ocupa com pequeninas coisas, que pouco valem para o sustento de sua família. Senta-se por horas e conversa com os filhos ou vizinhos sobre coisas que não têm muita importância. Toma as coisas folgadamente e se diverte, ao passo que a esposa e mãe faz o trabalho que precisa ser feito para preparar as refeições e fazer as roupas para uso. Este irmão é um homem pobre e sempre será um encargo à sociedade, a menos que assegure o privilégio a ele concedido por Deus e se torne um homem. Qualquer pessoa pode encontrar alguma espécie de trabalho, caso realmente o queira. Mas, se é descuidoso e desatento, verá que as colocações que poderia obter serão preenchidas pelos de maior atividade e mais aptidão para o trabalho. Deus nunca vos designou, meu irmão, a situação de pobreza em que vos encontrais. Por que vos deu ele essa estrutura física? Sois tão responsável por vossas faculdades físicas como são vossos irmãos por seus meios. Alguns deles sairiam hoje lucrando, caso lhes fosse possível trocar sua propriedade pelas forças físicas que possuís. Mas, uma vez colocados em vossa posição, haviam de, mediante diligência no emprego tanto das forças físicas como das mentais, estar em breve acima da necessidade sem dever coisa alguma a ninguém. Não é por vos ter Deus má vontade que as circunstâncias parecem ser contra vós, mas por não usardes a energia que vos deu. Não era sua intenção que vossas faculdades se enferrujassem pela inatividade, mas fossem robustecidas pelo uso. O dever de trabalhar. A religião que professais torna tanto vosso dever empregar o tempo durante os 6 dias de trabalho como ir à igreja no sábado. Não sois diligente no serviço, deixais passar horas, dias e mesmo semanas sem nada realizar. O melhor sermão que vos seria possível pregar ao mundo seria mostrar decidida reforma em vossa vida e prover às necessidades de vossa família. Diz o apóstolo: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5, verso 8. Trazeis descrédito sobre a causa, estabelecendo residência em um lugar onde cedeis por algum tempo à indolência, e depois sois obrigados a incorrer em débito para prover a família. Esses vossos débitos honestos nem sempre sois exatos em pagar, mas em vez disso mudai-vos para outro lugar. Isto é defraudar o próximo. O mundo tem direito de esperar estrita integridade dos que professam ser cristãos bíblicos. Pela indiferença de um homem quanto a pagar suas justas dívidas, todo o nosso povo está em risco de ser considerado indigno de confiança. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Mateus 7, verso 12.
Isto se refere tanto aos que trabalham com suas mãos, como aos que têm dádivas a conceder. Deus vos deu forças e habilidade, mas não as tendes usado. Vossa energia é suficiente para sustentar abundantemente a família. Levantai-vos pela manhã, mesmo enquanto as estrelas ainda brilham, se necessário for. Planejai alguma coisa e então realizai. Cumpre cada compromisso, a menos que sejais prostrado pela enfermidade. Privai-vos da comida e do sono, de preferência a ser culpado de reter de outros aquilo que lhes é devido. O monte do progresso não pode ser escalado sem esforço. Ninguém precisa esperar ser carregado para receber o prêmio, seja em assuntos religiosos, seja nos seculares, independentemente de diligência de sua parte. Nem sempre a carreira é do ligeiro ou a batalha do forte. Todavia, o que trabalha com mão negligente virá a tornar-se pobre. Os perseverantes e industriosos não só se sentem contentes eles próprios, como contribuem grandemente para a felicidade de outros. A competência e o conforto não são em geral conseguidos senão à custa de diligente laboriosidade. Faraó mostrou seu apreço deste traço de caráter quando disse a José: E se sabes que entre eles, os irmãos de José, há homens valentes, aptos, diz a margem, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. Gênesis 47, verso 6. Não há desculpa para o irmão, a não ser que o amor da comodidade e a incapacidade para planejar sejam uma desculpa. A melhor direção a ser seguida por ele agora é sair de casa e ir trabalhar para alguém que planeje por ele. Ele tem sido por tanto tempo um patrão descuidoso e indolente para si próprio, que pouco realiza, e seu exemplo é mau para os filhos. Eles têm o mesmo cunho de caráter. Deixam a mãe carregar os fardos. Quando se despede que façam alguma coisa, fazem-na. Mas não cultivam, como devem fazer todos os filhos, a faculdade de ver o que deve ser feito e fazê-lo sem que se lhes diga. Esposas e mães sobrecarregadas. Uma mulher comete para consigo mesma e a família uma grave injustiça quando ela faz seu trabalho e o deles também, quando traz a lenha e a água e até pega o machado para picar a lenha, enquanto o marido e os filhos se sentam por perto do fogo, entretendo-se à vontade em conversar. Nunca foi desígnio de Deus que as mães e esposas fossem escravas de suas famílias. Muita mãe se acha sobrecarregada de cuidados, ao passo que os filhos não são educados a partilhar dos encargos domésticos. Em consequência, elas envelhecem e morrem prematuramente, deixando os filhos justamente quando a mãe é mais necessária para guiá-los em sua inexperiência. De quem é a culpa? Os maridos devem fazer tudo quanto lhes seja possível para poupar cuidados à esposa e manter-lhe o espírito animoso. Nunca se deve fomentar ou permitir nos filhos a preguiça, pois em breve se tornaria hábito. Quando não empregadas em ocupação útil, as faculdades ou se enfraquecem ou se tornam ativas em alguma obra má. O que necessitais, irmão, é exercício ativo. Cada traço de vosso semblante, cada faculdade de vossa mente assim o indica. Não gostais de trabalho árduo, nem de ganhar vosso pão com o suor de vosso rosto. Mas isto é o plano ordenado por Deus na disposição da vida. Deixais de levar a cabo aquilo que iniciais. Não vos disciplinastes na regularidade. O sistema é tudo. Fazei apenas uma coisa de cada vez, e fazei-a bem, finalizando-a antes de começardes um segundo trabalho. Deveis ter horas regulares para levantar, para orar, para comer. Muitos perdem preciosas horas de tempo na cama, porque isto satisfaz a inclinação natural e fazer o contrário requer um esforço. Uma hora perdida de manhã está perdida para nunca mais se recuperar. Diz o sábio: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que tendo eu visto, considerei, e vendo, recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco para estar deitado,
Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 24, de 30 a 34. Os que têm qualquer pretensão à piedade devem adornar a doutrina que professam e não dar ocasião de que a verdade seja ultrajada em virtude de seu procedimento precipitado. A ninguém devais coisa alguma, Romanos 13, verso 8, diz o apóstolo. Deveis agora, irmão, empreender diligentemente a correção de vossos hábitos de indolência, remindo o tempo. Veja o mundo que a verdade operou uma reforma em vossa vida.